Olá, família vascaína! Não há mais bilhetes disponíveis para a partida entre Vasco e Bahia. A apresentação dos jogadores Matheus Carvalho e Carabarral será realizada nesta quinta-feira, às 13 horas, no CT Moacir Barbosa. Luiz Melo expressou que a declaração de Mário foi inadequada, desrespeitando a instituição e os fãs do Vasco. É meu papel reorganizar a história. Primeiro que o Vasco destroçou o gramado. Não fazendo nenhum sentido quando se tem 10 jogos, a culpa ser totalmente do Vasco. Você tem uma sequência que deteriora o gramado. O segundo tópico é que o Vasco não quis jogar na segunda-feira porque tem receio de prejuízo. Tenho certeza que se fosse na segunda contra o Bahia a torcida ia comparecer. A torcida do Vasco comparece, isso é histórico. A torcida é atuante e tem que ser respeitada. Desde 2013, quando joga em casa no Maracanã, o Vasco tem uma média de público superior a 34 mil torcedores por partida. Depois de empatar com o Palmeiras na segunda rodada do Brasileirão no último domingo, o Vasco agora completou 45 jogos como mandante no novo Maracanã desde a sua reinauguração em 2013, e mantém uma média de público superior a 34 mil torcedores por partida. Na disputa judicial recente entre Flamengo e Fluminense pelo controle do Maracanã, um dos argumentos apresentados pelas partes é que o Vasco não seria capaz de atrair um público mínimo de 22 mil pagantes por jogo, o que, segundo relatórios recentes do governo do Rio de Janeiro, seria necessário para que as partidas no estádio não gerem prejuízo. O ex-vice-presidente de marketing do Vasco, Vitor Roma, negou que o clube tenha demonstrado interesse no Maracanã apenas após se tornar SAF. A Justiça indeferiu a liminar solicitada pelo Vasco e manteve a cessão provisória do Maracanã ao Flamengo e Fluminense. Nesta quarta-feira, a desembargadora Lídia de Moraes indeferiu a solicitação do Vasco de suspender o termo de permissão de uso do Maracanã para Flamengo e Fluminense. Com isso, um novo acordo de permissão de uso por mais 180 dias entra em vigor a partir desta quarta-feira e valerá até outubro de 2023. A desembargadora da Sexta Câmara de Direito Público fez algumas considerações para justificar a manutenção do atual termo de permissão de uso, que foi renovado sem interrupções desde abril de 2019. A desembargadora Lídia de Moraes também mencionou a pandemia de Covid-19, ressaltando que Flamengo e Fluminense já administravam o Maracanã quando ela ocorreu, enquanto o Vasco não havia manifestado interesse na administração do estádio na época. Além disso, ela informou que o novo edital de licitação para a gestão do estádio está em processo de elaboração pelo governo do estado, com previsão de ser apresentado em 40 dias. No entanto, o Vasco ainda pode recorrer da decisão. As informações foram divulgadas inicialmente no perfil de Danilo Dantesco no Twitter. O vice-presidente do Flamengo, Rodrigo Dunchey, se manifestou através das redes sociais e afirmou que a prudência e o bom senso recomendavam que assim se fizesse, referindo-se à decisão judicial. A decisão da desembargadora Lídia de Moraes em manter o atual termo de permissão de uso, TPU, do Maracanã para Flamengo e Fluminense se deu pela prudência e bom senso em evitar o fechamento do estádio por tempo indeterminado, em razão da pandemia da Covid-19 e da possibilidade de prejuízos irreversíveis para a sociedade. A magistrada cita que o Vasco tentou participar do processo de TPU após não ter interesse nos últimos anos, especialmente durante a pandemia. A desembargadora também alerta o governo do estado para corrigir impropriedades do edital do Maracanã e dá prazo de 10 dias para prestar informações do processo. Segundo ela, não seria razoável substituir as condições de gestão do Maracanã por outro regime jurídico também precário, como seria um novo chamamento público. O jogo entre Vasco e Palmeiras registrou o maior número de espectadores na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Cuéllar, jogador colombiano que foi especulado no Vasco, deve deixar o Al Hilal, clube da Arábia Saudita em que atua atualmente. Marlon Gomes é uma opção para substituir Rodrigo na partida contra o Bahia, que ocorrerá na segunda-feira. O Vasco está acompanhando de perto a situação do lateral direito Gilberto, que atualmente joga pelo Benfica. O Benfica pode perder o lateral direito Gilberto na próxima janela de transferências, pois o jogador deseja retornar ao Brasil no meio do ano. Vasco, Palmeiras e Corinthians estão monitorando a situação e demonstraram interesse em contratá-lo. O governo do estado do Rio de Janeiro oficializou a renovação do termo de permissão de uso, TPU, do Maracanã para Flamengo e Fluminense.
que agora terão a gestão do estádio até o dia 23 de outubro. Diretoria de Igualdade Racial da OAB do Rio de Janeiro repudia livro escolar que ignorou o Vasco em lição sobre racismo no futebol. A Força Jovem emitiu um comunicado sobre as declarações feitas pelo presidente do Fluminense. No programa Redação Sport TV, o presidente do Fluminense mencionou o Vasco da Gama como responsável pela destruição do gramado do Maracanã, mesmo tendo jogado apenas uma vez no estádio. O vice-presidente do Vasco, Carlos Osório, afirmou em entrevista que o clube vem tentando diálogo para dividir os jogos no Maracanã com Flamengo e Fluminense desde 2021, a fim de preservar o gramado. O autor da declaração criticou a postura do presidente do Fluminense e reiterou que o Vasco tem direito de jogar no estádio, que é um patrimônio público. Ele afirmou que São Januário é do Vasco e que o clube não vai deixar nenhum ataque sem resposta.